Boa noite, irmãos. Hoje, dia 19/4/2020, e nós vamos começar o culto essa noite, né? São 20 horas e 8 minutos. Nós vamos cantar o hino de número 407, Ditoso o Dia. Ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Aquilo que eu então votei, minha alma sim o cumprirá. Em cada dia renderei louvor a Deus que me ouvirá. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Exulta, pois, meu coração no Filho do Supremo Deus, porque te deu a redenção e trouxe-te perdão dos céus. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Deus é maravilhoso, é o nosso Deus, e Ele está pronto a nos abençoar a cada dia, né? Para nos tornar homens e mulheres que, independente das circunstâncias, seremos homens e mulheres felizes, né? Eu vou fazer uma oração agora, pedindo a bênção do Senhor pela nossa igreja, por cada irmão e irmã que congrega na Igreja Batista da Bíblia. Vamos orar então, irmãos? Senhor Deus, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por mais uma noite que nós podemos, ó Deus, juntos adorá-lo na beleza da sua santidade, Senhor. E neste momento eu quero suplicar a bênção do Senhor por cada irmão e irmã que tem servido o Senhor na Igreja Batista da Bíblia aqui em Jardim Santo Antônio, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um, ó Deus. O Senhor conhece cada um e as suas necessidades. E eu, diante do seu trono, intercedo em favor de cada um desses irmãos e irmãs. Abençoe-os, ó Deus. Que a tua mão santa e poderosa esteja sobre todos, abençoando, guardando, protegendo e suprindo todas as necessidades. Pois eu oro e peço no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, pastor Davi Claude, ele pregou uma mensagem que é a base do que eu vou falar com os irmãos,
Em inglês é How to Make Wise Decision in God's Will, né? Que significa como tomar decisões sábias dentro da vontade de Deus, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós precisamos tomar decisões sempre na nossa vida. E essas decisões, elas vão ser pautadas pelo meu conhecimento, pelo meu achômetro ou pela palavra de Deus, né? Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Provérbios, né, no capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, né? O versículo 5 do capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes, isto é, não se baseie no seu próprio conhecimento, né? É importante, irmãos, a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso, porque muitas vezes nós tomamos decisões pautadas no nosso conhecimento. E o nosso conhecimento, irmãos, por mais estudioso que eu seja, por mais que eu leia, que eu pesquise, né? Ainda mais hoje com o conhecimento que é dado através da internet, né? A gente pode falar, não, agora eu tenho acesso a todo o conhecimento, né? Mas mesmo que você tenha todo esse conhecimento que as pessoas podem ter acesso no mundo, né? Esse conhecimento ainda é muito limitado, irmãos, né? Nós precisamos de sabedoria de Deus. Eu vejo tanta gente já velha, no sentido assim, bastante experiente, já tem uma idade, que era para tomar decisões sábias e ainda continuam tomando decisões infantis e decisões precipitadas na sua vida, né? Então, eu gostaria hoje de dar aos irmãos, pautar aos irmãos algumas decisões que nós temos que ter, que nós temos que tomar baseados na vontade de Deus. E a primeira delas é essa, que nós não devemos basear as nossas decisões no nosso próprio entendimento, né? Porque, irmãos, lá em Jeremias 17, versículo 9, fala que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas, e quem o conhecerá, né? Então, o nosso coração, ele é enganoso, né? E nós não podemos, nós temos que buscar sabedoria vinda de Deus, não da nossa própria sabedoria. Se você quer ser um homem, uma mulher abençoado e as coisas darem certo na sua vida, ou pelo menos você saber que você está no melhor ponto, você está no melhor lugar onde você deveria estar, que é o centro da vontade de Deus, então você deve buscar tomar suas decisões baseados no conhecimento de Deus e não no seu próprio entendimento, né? Em Provérbios ainda, no capítulo 3, versículo 6, né? Versículo 6 fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, né? Reconhecer a Deus em todos os meus caminhos, né? Em vez de confiar no nosso próprio entendimento, irmãos, nós devemos nos lançar ao nosso Deus, né? Implorando a Ele sabedoria. Salomão lá, quando Deus fala para ele, olha, você pode me pedir o que você quiser, né? E eu te darei. E Salomão disse, Senhor, me dê sabedoria para eu poder dirigir o povo de Deus, né? Esse é o pedido. E Deus, irmãos, Ele honrou Salomão, dando a ele a sabedoria que ele precisava e ainda acrescentou a ele todas as coisas, as demais coisas, e tornou ele um homem muito rico e poderoso na época em que ele era vivo, né? Então, confie no Senhor e peça a Deus sabedoria e direção para a sua vida e para as coisas que você vai fazer, né? Ele prometeu, irmãos, essa é uma coisa que nós não podemos nos esquecer, Deus prometeu nos guiar, irmãos. Ele é o nosso guia, é o nosso piloto, o nosso comandante, né?
Por isso nós devemos buscar a orientação de Deus e não basear no nosso próprio entendimento. E além disso, irmãos, nós não devemos presumir, talvez essa é a vontade de Deus. A gente não pode pensar assim. Nós temos que buscar na palavra de Deus a orientação para a nossa vida, né? Essa é a segunda recomendação que a gente dá aos irmãos para que os irmãos possam tomar decisões sábias dentro da vontade de Deus, né? Uma outra coisa que nos ajuda a tomarmos decisões, boas decisões na vontade de Deus, né? É a forma como nós andamos, né, irmãos? Lá em 1 João, se os irmãos abrirem suas Bíblias, lá em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6, 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim, 1 João, capítulo 1, 5 e 6, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, né? Então, a primeira recomendação para os irmãos tomarem decisões sérias, sábias, dentro da vontade de Deus, é que ninguém, nem eu, nem você, nós nos baseemos no nosso próprio entendimento, né? E a segunda recomendação é que você confie no Senhor. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Coloque, Senhor, eu não sei como resolver esses problemas. Está nas tuas mãos, Senhor. Às vezes até penso que eu posso resolver, mas eu não quero resolver por minha própria força. Eu quero deixar o Senhor tomar a frente da minha vida. E logo em seguida, irmãos, a palavra de Deus diz que eu não vou conseguir tomar decisões sábias se eu estiver andando nas trevas. Se eu estiver andando nas trevas, se eu for um crente desobediente, né, dificilmente eu vou conseguir tomar decisões sábias dentro da vontade de Deus, né? Então, as decisões, elas são muito importantes nós tomarmos. Mas para nós tomarmos essas decisões importantes, nós precisamos estar andando na luz e não nas trevas, né? Se eu estiver andando na luz, então Deus, aqui como diz o texto aqui, né, de 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6, que se nós andarmos na luz, então nós vamos ter comunhão com Deus e nós vamos praticar a verdade. Mas se ao contrário eu estiver andando nas trevas, então eu não vou ter comunhão com Deus e eu não vou praticar a verdade, eu vou andar na verdade, na mentira, né? Então essa é a terceira recomendação que eu queria deixar para os irmãos hoje à noite aqui, né? Uma outra coisa, irmãos, que é importante a gente atentar, né? Às vezes nós tratamos Deus no mesmo nível como se ele fosse um como nós, né? E Deus, irmãos, ele é celestial, ele é especial. Além de ser celestial e especial, ele é grande, irmãos. Ele é enorme, ele é tão grande, nossa mente não consegue medir a grandeza do nosso Deus. E mesmo ele sendo assim tão grande, tão especial, ele se abaixou, ele se fez um homem, ele tomou a nossa forma, viveu aqui neste mundo por 33 anos. Ele sofreu, padeceu aqui todas as agruras desta vida. E ele entregou a sua própria vida numa cruz, sofrendo os meus pecados, os teus pecados. Ele não desistiu de mim e de você, e ele foi morto numa cruz para que nós pudéssemos viver. Ele derramou o seu sangue
para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E ele venceu a morte, entrou no céu o primeiro de muitos que o acompanharão e estarão no céu por toda a eternidade. Então Deus, irmãos, Ele não é como nós. Ele está conosco. Como eu disse hoje de manhã, Ele está conosco. Mas Ele não é como nós. Ele é superior a qualquer um de nós. Por isso, irmãos, nós não podemos, de forma nenhuma, tomar nenhuma decisão que nos leve a desobedecer o ensino da palavra de Deus, irmãos. Lá em João 8, 31 e 32, João capítulo 8, versículo 31 e 32, a palavra de Deus ela diz assim, versículo 31 fala assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade é Jesus, e a verdade, que é Jesus, vos libertará. Vos libertará do pecado, vos libertará da condenação eterna. Jesus, irmãos, Ele é o nosso libertador. E se Jesus é o nosso libertador, e se Ele é o nosso Salvador, e se Ele é o nosso Senhor, nós temos que obedecer a Ele, irmãos. Não importa as dificuldades, nós temos que continuar obedecendo ao Senhor Jesus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor, né? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos? Qual é a vontade de Deus para nós? Será que a vontade de Deus para nós, nossa vida é ruim? Ao contrário, a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. No capítulo 12 de Romanos você vai encontrar essa informação. E Deus, irmãos, Ele quer que a gente seja homens e mulheres abençoados aqui neste mundo, né? O Senhor, Jesus quer que a gente ande na sua palavra. E qualquer decisão que nós tomemos, nós temos que tomar baseado, amparado pela palavra de Deus. Nós não podemos ser desobedientes aos ensinos da palavra de Deus. Porque ela é a verdade, irmãos. Não é a mentira. E nós temos que viver na verdade. A Bíblia, ela nos ensina, irmãos, lá em Hebreus 10, 25, nós a não abandonarmos a nossa congregação. A igreja, ela é a casa de Deus. Lá em 1 Timóteo 3, versículo 15, fala isso. Porque a palavra de Deus fala, portanto, não devemos tomar qualquer decisão que nos leve a abandonar a nossa igreja. Como a mudança de um lugar para o outro, onde não existe uma boa igreja, ou arranjar um emprego que nos afaste dos cultos. E o Davi Claude, ele fala assim, eu me lembro de um jovem em nossa igreja que havia sido salvo do estilo de vida nas drogas. Ele prometia e estava crescendo no Senhor na nossa igreja. Até que os pais exigiram que ele voltasse a morar em sua pequena vila, onde não havia nenhuma boa igreja de que ele pudesse se tornar membro. E contrariando o Davi Claude falando, o nosso conselho, ele foi e partiu naquele dia. E sabe o que aconteceu com esse jovem, irmãos? Ele retrocedeu na vida cristã, porque não tinha nenhuma igreja boa para ajudá-lo, né? A palavra de Deus fala que nós não devemos deixar a nossa igreja, irmãos. Nós não devemos deixar a nossa igreja. A nossa igreja ela é muito importante para nós, irmãos. Eu não sei os irmãos, se os irmãos estão com saudade de congregar, de adorar, de estar na igreja. Eu tenho muita saudade, irmãos. Muita saudade. E a palavra de Deus ela fala para nós não deixarmos a nossa congregação como é o costume de alguns. Às vezes, irmãos, nós também não somos fiéis
não obedecemos a Deus, porque às vezes enfrentamos alguns problemas, algumas situações e passamos a ter medo de algo que pode acontecer com a gente, né? Em Provérbios 29, versículo 25, que é uma outra consideração para você tomar uma decisão sábia na sua vida, abra lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, Provérbios 29, 25, a palavra de Deus diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O homem que tem medo, irmãos, temor, humanamente falando, as coisas fecharão. Ele se achará numa situação, às vezes, de falar: eu não vejo mais solução para a minha vida. Mas se, conforme a palavra de Deus diz, eu confiar no Senhor, o Senhor me colocará num posto, e eu serei colocado em um alto retiro. Isso significa, irmãos, que para eu poder tomar decisões sábias, eu preciso temer a Deus e não temer aos homens. Temer a Deus e não temer aos homens. Eu vou perder o meu emprego, né? Olha a situação que nós estamos vivendo agora, irmãos. Quantas pessoas podem perder o emprego assim, ó? Não é fácil, né? Essa pandemia que está assolando a nossa pátria, ela está mostrando que não existe diferença de pessoas. Mesmo os mais poderosos poderão pegar ela e poderão morrer. Mas só vai morrer quem Deus quer. Porque nada acontece sem o propósito de Deus. Então, não tema aos homens. Obedeça ao Senhor. Né? Quantas vezes nós, irmãos, quando a igreja se reunia, no domingo, na quarta-feira, na sexta-feira, eu podia ir na igreja e eu não fui. E muitas coisas talvez colaboraram para que eu não fosse. Mas hoje eu estou vendo que essas coisas não têm valor. E que a gente precisa é de Deus na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala que se eu confiar no Senhor, eu entregar minha vida nas mãos dele, as demais coisas me serão acrescentadas. Eu tenho que pensar seriamente, irmãos, sobre isso, porque muita gente não pensa sobre essas coisas. Tem medo de que as coisas deste mundo possam prejudicar. Então, eu vou deixar Deus e eu vou servir ao homem. Não, irmãos. Tema a Deus. Tema ao Senhor. Ele te colocará, como diz a palavra de Deus aqui, em um alto retiro. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, o sábio aqui no livro de Provérbios, ele fala muito, até é um livro muito recomendado para a gente ler, viu, irmãos? No capítulo 12, versículo 15, 12, 15 de Provérbios, a palavra de Deus diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio, né? E eu estava pensando sobre isso, né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente está passando por algumas dificuldades, o que a gente faz? A gente procura uma pessoa para ouvir um conselho. Até que, se depender da pessoa, se for um homem, uma mulher de Deus, temente a Deus, essa pessoa vai abrir as Escrituras e vai me dar um conselho bíblico para mim.
Mas não é o que ocorre muitas vezes na maioria dos casos. Na maioria das vezes, as pessoas vão nos aconselhar baseado na sua própria experiência. E a palavra de Deus fala aqui que se eu for buscar conselho, olha lá o versículo 15 do capítulo 12, se eu for buscar conselho do insensato, que acredita que os seus conselhos, aos seus próprios olhos, é o certo, eu não vou ser bem sucedido, irmãos. Mas, olha lá o versículo 15 falando, mas o que dá ouvidos ao conselho de Deus, este é sábio. Né? Então, buscar, irmãos, um conselho sábio. Né? Busque um conselho bíblico, busque um conselho de Deus, irmãos, para a sua vida. Né? A palavra de Deus, irmãos, é o melhor conselho que nós temos. É o melhor conselho. Né? E, por fim, né, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós precisamos olhar para o futuro. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar a qualquer momento, mas pode também não voltar enquanto eu estiver aqui. Mas eu tenho que olhar as coisas da maneira de Deus, irmãos. Deus, ele tem nos alertado sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro. E eu tenho que viver uma vida de sabedoria, vigilante, né? Estar atento às coisas que estão acontecendo, para que as minhas decisões sejam pautadas na palavra de Deus e eu possa fazer as vontades de Deus na minha vida. Eu gosto muito do Salmo 27, versículo 14, convido os irmãos para abrirem lá no Salmo, né, de número 27, versículo 14, eu gosto muito de, na hora que eu tenho que, estou pensando sobre o que eu vou fazer, o versículo 14 fala assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, espera no Senhor e se anime, porque Deus vai fortalecer o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar em Deus, irmãos. Eu tenho que tomar decisões na minha vida, eu vou buscar conselho na palavra de Deus, ou em servos que vão me ensinar a palavra de Deus, não o seu próprio achômetro. Eu vou fazer como a Bíblia diz, eu vou me animar. O ânimo aqui é você não desistir. Espera, é confiar. A palavra espera aqui é você parar, aguardar e ver o que Deus vai fazer na sua vida. E olha, irmãos, Deus vai abençoar a sua vida e você vai poder tomar decisões sábias todos os dias no seu viver. Só recordando aos irmãos, então, não estribe no seu próprio entendimento para tomar decisões, confia no Senhor, peça a Ele sabedoria, ande na luz e não nas trevas, tenha prazer no Senhor, nunca tome uma decisão que leve você a desobedecer a Deus, não tema aos homens, tema ao Senhor e busque conselhos sábios para que você possa olhar para o futuro e ver que Deus está cumprindo tudo, está tudo sob o controle de Deus e Ele vai te ajudar você. E o que Ele fala para você é espera nele, confia nele, espera nele, porque Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai ajudar você em todos os dias da tua vida. Vamos orar. Obrigado a Deus porque o Senhor, através da tua palavra, nos ensina como tomarmos decisões sábias na vontade do Senhor, na tua palavra. Eu oro a Deus por cada irmão e irmã, porque eu sei que todos, em algum momento da sua vida, têm que tomar decisões, que eles possam amar, ó Deus, o Senhor, mais do que tudo, amar a igreja, Senhor,
que esse período que nós estamos passando sem poder ir na igreja possa ser marcante na vida de todos os nossos irmãos e irmãs, para eles perceberem como a igreja é importante na nossa vida, Senhor. E que nós possamos nos esforçar para que a nossa igreja seja abençoada, que ela possa crescer em número, que nós possamos ser homens e mulheres que pregam a palavra e que deem um bom testemunho de Cristo e que convidam pessoas para chegar à igreja, para os cultos, e que a nossa igreja possa crescer em espiritualidade e também em quantidade, Senhor, para a glória, a honra e louvor do Teu nome, Senhor. Ajuda os irmãos e as irmãs a amarem a igreja. Dê a eles, ó Deus, este amor pelo trabalho que o pastor Max Lans, que agora está com o Senhor, iniciou há mais de 40 anos atrás, Senhor. E não deixe essa igreja fechar. Que nós possamos, assim que for permitido, voltar a congregar, voltar a trabalhar para o Senhor ali naquele local, amar os nossos irmãos, ter misericórdia quando algum irmão falhar, e também nas falhas ajudá-los, ó Deus, reciprocamente. Eu oro por isso, Senhor, e peço a bênção do Senhor. E agora, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os nossos amados irmãos e irmãs, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma boa semana, um grande abraço e até a próxima oportunidade.